Então, gente, nosso processo de upstream está quase pronto, tá? Por causa que agora, depois da gente definir isso, sobre o que é upstream, as etapas, né? Que nós temos o comercial, depois nós temos a área de projetos. Eu vou falar sobre um pouquinho aqui de cerimônias ágeis. E por que eu vou falar de cerimônias ágeis? Porque é dessas cerimônias ágeis que os nossos levantamentos de requisito vão tomar forma para serem alocados para o downstream, que é a nossa próxima fase, que é quando chega na engenharia, né? Que a engenharia é desenvolver, testar e fazer deploy, tá? E ter a melhoria contínua. Nessas cerimônias ágeis, nós temos reuniões, né, de alinhamento com o cliente, que é aquilo que eu falei, de sentar, conversar, entender a dor, fazer prototipação, ver se ele aceita, se tá ok, se pode mandar para frente. Depois disso, a gente tem aquela parte do levantamento de requisitos em si. Ele não é uma cerimônia ágil, ele é feita antes, né? E aí, como que é feito isso? Levantamento, requisitos prontos. Requisitos prontos geram a reunião de refinamento, gente. E aqui tá o primeiro pulo do gato para você QA, tá? Reunião de refinamento é muito importante. É aqui que a gente vai acusar se o levantamento de requisitos foi realizado de forma correta ou não. Nessa reunião de requisitos, a pessoa responsável pela área de negócio, seja o PM, seja o PO, seja o gerente de projeto, aqui, gente, até o Scrum Master pode apresentar isso, se for o caso, se o Scrum Master tem bastante relação com esse processo de upstream, tá? E aqui nessa reunião de refinamento, vários pontos são debatidos. Essa reunião de refinamento, para começar, o refinamento, para começar, ele não possui todas as pessoas do time. Somente pessoas chaves estão nessa reunião. Quem geralmente são essas pessoas chaves? São engenheiros, tech leads ou pessoas com senioridade. O que eu quero dizer com pessoas com senioridade? São pessoas que são sêniors, QA sêniors, desenvolvedores sêniors. Por quê? São pessoas que são capazes de enxergar problemas, tá? Não que você, QA júnior, QA pleno, não saiba fazer isso. Porém, as pessoas que têm uma senioridade, que são engenheiros, que são tech leads, eles conseguem ver muito mais além. E o que é ver o muito mais além? Que é aquela coisa que eu falei, de entender áreas correlacionadas. É eu que saber do meu sistema, saber onde dá problema, saber sobre arquitetura e entender que tal funcionalidade não vai funcionar, tá? Ou que tal funcionalidade vai impactar a automação de testes, ou que vai impactar X funcionalidades e que aquelas funcionalidades vão ter que ser revistas ou vão ter que ser retestadas, tá? Então, nessa reunião, somente pessoas-chave são envolvidas. Porque não adianta colocar um time inteiro, tá? Perder horas de... Por exemplo, em vez de perder horas de 5 profissionais, perder horas de 20 profissionais e esses 15 profissionais que foram incluídos estão naquela reunião ficarem sem entender nada, tá? Então, por isso que existe essa reunião de refinamento, somente com pessoas-chave. O que é definido nessa reunião de refinamento, tá? Nessa nossa reunião de refinamento, a gente debate as funcionalidades demonstradas, tá? E o que a gente debate nessas funcionalidades? Por exemplo, se são uma feature, 2 features, 3 features, 4 features, não importa. O que a gente vai debater nelas? Quebra, como desenvolver, impacto, tá? E aí entra aquilo, o que isso vai bloquear, viabilidade técnica, porque de nada adianta tu ter uma funcionalidade e ela não ser viável tecnicamente naquele momento, de precisar muitas coisas a mais
do que o time está preparado, ou pior, do que a empresa está preparada para oferecer. Então, nessas reuniões, a gente faz a leitura, né, do levantamento de requisitos, entende como que ela vai ser desenvolvida, o impacto dela e da viabilidade técnica dela, tá? E aqui a gente pode debater também sobre áreas correlacionadas que devem ser envolvidas. E aqui, gente, é muito importante. E isso é importante porque quando a empresa trabalha com times diferentes, né? E quando eu falo times diferentes, é, por exemplo, um trabalha com a funcionalidade de login, outro com de produto, outro com de cadastro. Quando a gente recebe uma demanda, a gente também tem que entender se outros times não serão impactados, ou a gente vai depender desses outros times para nos entregar alguma coisa. E aí a gente tem um gerenciamento de risco, tá? Gerenciamento de risco, vou colocar aqui. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem ir perguntando, que eu tô cuidando do chat de vocês, tá? Eu tô cuidando do que vocês estão escrevendo. E por que esse gerenciamento de riscos, tá? Imagine, sabe aquele velho ditado de cachorro com 2 donos morre de fome? É exatamente o que acontece com uma demanda quando tem mais de um dono, tá? Imagine você quer cadastrar, quer fazer um sistema de cadastro e tem uma tarefa que depende de 3 times. O time do front, o time do back e o time do banco de dados, tá? O fluxo correto de tudo isso é, nessa reunião de refinamento, estabelecer um contrato para os 3, tá? Exemplo bem prático. Nessa reunião de refinamento, tem que saber como desenvolver. Vou precisar de 3 times, né, para realizar um cadastro. Eu preciso do banco de dados, a estrutura do banco de dados, de como vai ser salvo. Eu preciso do contrato que o back-end vai enviar para o banco de dados e o front precisa do contrato que ele precisa enviar para o back-end. Ou seja, são 3 times atuando em uma única funcionalidade. Então, esses 3 times têm que estar nessa reunião. E, por exemplo, Pri, mas eu estou nessa reunião de refinamento e os outros 2 times não estão. Então, esse é o momento de você dizer, essa demanda eu não posso resolver sozinho, eu tenho que chamar tais e tais times para fazer o gerenciamento de risco, sabe? Então, aí você começa a entender muita coisa. E aí vocês devem... É por isso que nessa reunião só tá essas pessoas-chaves. Porque essas pessoas-chaves têm exatamente esse domínio de negócio. Entendeu? Ela não vai simplesmente pensar, ok, eu tenho que criar um sistema de cadastro, vou lá e crio qualquer coisa. Não, as pessoas com essa certa maturidade, com essa experiência, vai saber que tem outras coisas por debaixo do pano para fazer o desenvolvimento, tá? Então... Por isso que é importante, né, nessa reunião, a gente debater sobre como desenvolver, o impacto dessa demanda, viabilidade técnica e entender se áreas correlacionadas devem ser envolvidas, porque aí você também trata com gerenciamento de risco. Porque se você tem 3 times trabalhando em uma única demanda, você tem que colher data de início e de término previsto de cada um desses times e não simplesmente jogar uma data aleatória. Os 3 times têm que entrar em comum acordo do tipo, eu como banco de dados vou entregar em tal dia, eu como back-end vou entregar em tal dia, eu como front vou entregar em tal dia. Então, o QA pode começar tal dia. Então, todo esse gerenciamento de riscos também é feito nessa reunião de refinamento, tá? E também a gente vê outras coisas. Dúvidas, né? De ter dúvidas sobre a funcionalidade e também uma possível quebra de histórias. Por que uma possível quebra de histórias? Porque depois que essas pessoas-chave saem dessa reunião de refinamento,
Normalmente elas saem com algumas funções, né? Pesquisar sobre tal coisa, determinar tal contrato. Então, essas pessoas, normalmente, depois dessa reunião de refinamento, elas têm umas atribuições ali para fazer depois disso. Mas nessa reunião de refinamento, elas mais ou menos pensam assim: eu acho que isso aqui em 3 histórias resolve, isso aqui em 4, isso aqui em uma. Mas somente numa próxima reunião que acontece no downstream é que a gente bate o martelo em relação a isso, tá? Então, gente, sobre processo de upstream, a gente finaliza aqui. Então, eu vou recapitular com vocês para a gente poder entrar no nosso processo de downstream, que aí é onde a gente normalmente está acostumado a trabalhar diariamente, tá? Então, aqui, o que a gente começou falando? A gente começou falando sobre formas de contrato. Por que eu trouxe formas de contrato? Por causa que isso está envolvido dentro do nosso ciclo de desenvolvimento de software, né? É a forma como a gente pode ser contratado por um projeto, como pode ser realocado em um projeto. A gente comentou sobre upstream, né? Que se eu me encontro na fase de análise, documentação, entendimento do projeto com o cliente, eu estou no meu processo de upstream. Nesse processo de upstream, a gente também tem a área comercial, que é aquela que faz o primeiro contato com o cliente, que entende a primeira dor, né? Fechado essa parte comercial, aí nós entramos na área de projetos, onde nós temos profissionais, designer, UX, PM, PO, gerente de projetos. Essas pessoas têm atribuições como contato direto com o cliente, visando entender a dor e os problemas que ele quer que seja resolvido. Fazem a prototipação para ter uma experiência de usuário, para mapear se é realmente aquilo que o cliente quer, aquilo que realmente que o cliente necessita. Falamos também que na área de projetos a gente precisa documentar todos os processos que a gente passa, a gente faz a documentação. E após isso, nós entramos na parte do levantamento de requisitos. Depois de tudo feito, depois de tudo validado e o cliente aprovou, a gente começa a fazer o levantamento de requisitos para nós irmos para a nossa última etapa nessa parte inicial de upstream, que são nossas cerimônias ágeis, que são reuniões de alinhamento com o cliente para realmente bater o martelo. E após isso, são as nossas reuniões de refinamento, né? E essas reuniões de refinamento, né, não possuem todas as pessoas do time, só pessoas chaves. E nela a gente debate como desenvolver impacto, viabilidade técnica, se existe alguma correlação entre áreas. A gente vê se tem dúvida sobre a funcionalidade do que foi escrito ali, né, do que foi comentado na reunião, no que está escrito. E possíveis quebras de história, tá? E aí, o que acontece? Fizemos essa quebra inicial, fizemos entendimento, já sabemos como vamos desenvolver, nós entramos no downstream.